Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 10 verbos mais usados no francês. E antes da gente entrar na aula, eu queria dar uma dica para quem está aprendendo francês, que é um site que conecta professores com alunos. Então, se você está aprendendo francês, você pode entrar lá no site, ver uma lista de professores, tem videozinho com eles se apresentando, é super legal. Escolher o que você mais se identifica e fazer uma aula com eles. E aí você pode comprar a aula só, você não precisa comprar um pacote, um curso inteiro. E eu acho ótimo esse modelo, porque imagina que você está aprendendo francês sozinho, aí você não entende alguma coisa, empaca ali, não consegue avançar. Você pode comprar essa aula, tirar a sua dúvida com aquele professor nativo e seguir o seu estudo por conta própria. E se você quer testar a plataforma, eu vou deixar um link aqui embaixo, esse link tem um desconto, então a plataforma não é muito cara, mas desconto é sempre bem-vindo, né? Clica aqui embaixo se você ficou curioso e vai lá no iTalk conferir. E vamos aos 10 verbos mais usados no francês. Eu vou falar os 10 verbos aqui para vocês e vou dar exemplos. Se você quiser saber da conjugação, seja no presente, no passado, eu vou deixar uma lista aqui para vocês, é só vocês clicarem e irem na playlist de aula de francês. Tem um monte de vídeo ensinando a conjugar verbos, tanto no presente quanto no passado. Então depois desse vídeo, clica aqui ou na tela final e assiste para você aprender como conjugar esses verbos. Então, c'est parti! O 10º verbo mais usado no francês é o verbo dire. Dire, que significa dizer. E a gente usa o dire em frases como Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Que significa o que você disse? Qu'est-ce que vous avez dit? A gente tem que tomar cuidado com o verbo dire para não confundir com o verbo parler. Tem algumas situações que é muito esquisito usar o verbo parler, que o correto é usar o verbo dire. Por exemplo, nessa frase, se a gente falasse qu'est-ce que vous avez parlé, fica muito esquisito, não soa legal. Mas eu acho que vale um vídeo só para isso, só comparando o verbo dire com o verbo parler. Se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber que eu posso fazer aqui para vocês. O 9º verbo mais usado no francês é o verbo mettre. Mettre, que significa colocar. Um exemplo com o verbo mettre é je mets la table. Je mets la table. Eu coloco a mesa. Então, se você vai colocar a mesa para servir, je mets la table. Ou outro exemplo, il a mis son cadeau dans son sac. Il a mis son cadeau dans son sac. Ele colocou o seu presente na sua bolsa. Il a mis son cadeau dans son sac. O 8º verbo é o verbo prendre. Prendre, que é tomar, pegar. Eu acho o verbo prendre difícil por causa desse R, que é muito difícil para nós brasileiros. Mas vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Je prends le métro pour aller au travail. Je prends le métro pour aller au travail. Eu pego o metrô para ir para o trabalho. Je prends le métro pour aller au travail. Ou, avez-vous pris un manteau pour ce soir? Avez-vous pris un manteau pour ce soir? Você pegou um casaco para hoje de noite? E um caso que é muito típico, que é uma expressão que é diferente do português, que é il prend des photos. Il prend des photos. Ele toma fotos e não ele tira fotos. Il prend des photos. Verbo de número 7 é um verbo que eu amo, que é o vouloir, que significa querer. Je veux des vacances. Je veux des vacances. Eu quero férias. Je veux des vacances. Ou então, voulez-vous des gâteaux? Voulez-vous des gâteaux? Você quer bolo? Voulez-vous des gâteaux? E um terceiro exemplo aqui, nous voulons aller en France. Nous voulons aller en France. Nós queremos ir para a França. Nous voulons aller en France. E o verbo vouloir sempre me lembra o verbo pouvoir. Então, vouloir, querer, pouvoir, poder. Querer é poder. Não, brincadeira, gente, não é por isso que me lembra, não. É porque eles são realmente muito parecidos, né? Vouloir
e pouvoir. E eles também se conjugam de maneira muito parecidas. Lembrando que eu vou deixar uma playlist aqui sobre conjugação para vocês. Tanto vouloir quanto pouvoir, eles são verbos que acompanham outros verbos muitas vezes. Assim como no português, a gente fala, você pode ir ao cinema, você quer ir ao cinema, então tem o verbo poder, querer, mais o verbo ir. No francês é a mesma coisa. Então, como que ficaria a frase, você pode ir ao cinema hoje de noite? Em francês ficaria, pouvez-vous aller au cinéma ce soir? Pouvez-vous aller au cinéma ce soir? Ou ainda, você pode me dizer aonde é o aeroporto? Pouvez-vous me dire où est l'aéroport? Pouvez-vous me dire où est l'aéroport? E um terceiro exemplo aqui para vocês. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Você pode me ajudar, por favor? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Chegamos na metade da lista. Se você está gostando desse vídeo, ó, já deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Quinto verbo é o verbo savoir, saber, savoir. Savez-vous où est le restaurant Entrecôte? Savez-vous où est le restaurant Entrecôte? Você sabe onde é o restaurante Entrecôte? E o exemplo clássico é o non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Não, eu não sei. Quarto verbo mais usado no francês é o verbo faire. Faire, fazer. E alguns exemplos com o verbo faire pode ser qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? O que você está fazendo? Qu'est-ce que tu fais? Eu estou fazendo os exercícios. Je fais des exercices. Je fais des exercices. Ou eu estou lavando a louça, que é uma expressão que a gente usa sempre o verbo faire. Eu estou lavando a louça é je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Terceiro verbo mais usado em francês é um verbo que a gente usa muito mesmo. E é um verbo irregular, ainda bem que é muito fácil, que é o verbo aller, ir, aller. Alguns exemplos aqui pode ser eu vou trabalhar amanhã. Je vais travailler demain. Je vais travailler demain. E reparem que todas as expressões que usam esse eu vou alguma coisa amanhã, je vais, blá blá blá, demain, ce soir, enfim, esse futuro, esse futur proche que chama, sempre vai usar o verbo aller. E essa é uma das razões que a gente usa muito esse verbo. E outra frase que a gente usa o verbo aller, que eu tenho certeza que vocês já escutaram, é o como você vai. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Outros exemplos do futur proche, eu vou para Paris. Je vais à Paris. Eu vou para Paris, je vais à Paris. E aqui a gente entra no nosso top 2. O segundo verbo mais usado em francês é o verbo avoir, que significa ter em português. Ele é muito versátil, a gente usa em muitos casos o verbo avoir. É o verbo que a gente usa para falar idade, é o verbo que a gente usa para falar que a gente tem alguma coisa, é um verbo que a gente usa para falar que a gente sente alguma coisa. Então vamos ver alguns exemplos. Eu tenho 18 anos. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Não, gente, eu não tenho 18 anos, esse é só um exemplo. Outro exemplo, ela tem uma maçã. Elle a une pomme. Elle a une pomme. E como eu falei, a gente também usa o avoir para falar das sensações. Então, eu estou com fome, eu estou com frio. No português, a gente usa o verbo estar, mas no francês, a gente usa o verbo ter. Eu tenho fome. J'ai faim. J'ai faim. Eu tenho frio. J'ai froid. J'ai froid.
E o avoir, ele é um verbo tão importante que a gente tem um vídeo aqui no canal só para ele, falando de várias maneiras de usar o avoir e também como conjugá-lo. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. E finalmente o verbo de número 1 é o être, que significa ser e estar. Ele é tão importante que ele tem 2 significados no português, ser e estar, que é o nosso verbo être. Assim como o avoir, também tem um vídeo só para o être aqui no canal, recheado de exemplos para vocês, falando como usar, qual é a diferença aqui para o português. Também vou deixar linkado aqui para vocês. Mas vamos ver alguns exemplos de como usar o être. Eu sou a Flávia. Je suis Flávia. Je suis Flávia. Eu sou brasileira. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Eu estou na minha casa. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Me conta aqui embaixo qual é o verbo que vocês mais usam no francês. Deixa assim, o verbo que eu mais uso no francês é o être, ou é o avoir, ou é o pouvoir. E me contem também se vocês concordam com essa lista que eu fiz aqui nesse vídeo, ou se vocês incluiriam algum outro verbo nela. E se você está começando a aprender francês agora, eu vou deixar aparecendo aqui na tela uma playlist de aulas de francês. Tem muitos vídeos com aulas de francês básico para quem está começando agora. Então não deixa de clicar nessa playlist e assistir todos os vídeos por lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha para eu saber, assim eu posso fazer mais vídeos como esse, e clicar no botão inscrever-se e no sininho que tem logo do lado para você ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Un gros bisou et à la prochaine!